Olá, estudante, tudo bem com você? Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso intitulado Frequência Escolar e Bolsa Família, Critérios a serem cumpridos e sua importância social. O meu nome é Silvana Morelli Vicente Dias e já passamos por 7 aulas e estamos na aula de número 8, os processos educacionais nos diferentes segmentos da escola básica. Aqui está a capa da aula de hoje, da aula de agora, que nós vamos oferecer a vocês. E vamos ao sumário. Depois de considerações iniciais, o nosso intuito é falar sobre os processos educacionais no ensino infantil. Posteriormente, sobre os processos educacionais no ensino fundamental. E, por fim, sobre os processos educacionais no ensino médio. Assim dividimos o nosso conteúdo, para a gente passear, para a gente entrar em contato com os diferentes segmentos da escola básica. Depois nós vamos às considerações finais e encerramos mais uma aula e já encaminhamos para o final. Lembrando que as referências são oferecidas ao longo dos slides, geralmente nas faixas de cor azul, faixas de fundo de cor azul, né? Ou está também na parte branca, né? Mas aí é uma quantidade bem menor. É importante dizer, porque todos os dados que a gente vai colocando para vocês, a gente procura colocar as referências para que vocês possam acompanhar e também para que vocês possam observar, olhar em outro momento. Nós temos uma imagem, lembrando que é sobre esse universo que estamos tratando neste momento, né? O universo da escola. E começando. O que vamos aprender hoje? Nós vamos falar sobre os processos educacionais no ensino infantil para crianças até 5 anos de idade, que envolvem interação, brincadeira, vivências únicas, experiências, expressões artísticas, etc. Depois nós vamos falar sobre o ensino fundamental, que é direcionado a estudantes entre 6 e 14 anos e que se voltam para projetos, experiências, múltiplas linguagens, expressões, dentre outros. E depois nós chegamos ao ensino médio, que é dedicado a estudantes entre 15 e 17 anos. E nós vamos ter o aprofundamento das vivências do ensino fundamental e esses jovens estarão realizando projetos de vida, de trabalho, empregando diversas linguagens, aprofundando os conhecimentos, dentre outros. Os direitos de aprendizagem de todas essas fases estão na BNCC. Então, nesta aula, nós temos esses 3 objetivos definidos a partir de verbos no infinitivo. São eles: conhecer as especificidades dos processos educacionais voltados para o ensino infantil. Depois, identificar as especificidades dos projetos educacionais voltados para o ensino fundamental 2. E, finalmente, examinar as especificidades dos processos educacionais voltados para o ensino médio. E aqui nós temos o QR Code. O QR Code sempre traz, né, alguma referência, algum vídeo que consiga abarcar conceitos que serão trabalhados ao longo dessa aula. Então, funciona perfeitamente como um aquecimento aos assuntos que serão abordados. E o título é Políticas Educacionais, Estrutura e Organização da Escola Básica, o Direito à Educação. Foi produzido pela Univesp e no ano de 2021 está disponível nesse endereço. A BNCC estabelece, a gente vai agora então, primeiramente fazer esse enfoque do ensino infantil, depois nós partimos para o Fundamental 2, o Fundamental 1 e 2, né? Para o contexto do ensino fundamental, anos iniciais e finais, e depois do ensino médio.
O ensino infantil está, então, nessa parte inicial. E vamos sempre contextualizar pensando na BNCC. Quais são as perspectivas que foram abertas com a BNCC? A BNCC estabelece 3 direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. E são esses os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, pensando em todas as crianças aí, dentro da faixa etária dessa fase, espalhadas pelo território brasileiro e sem distinção nenhuma, nem de região, né, nem de localização, se é rural, se é urbana, e nem de pensando qual é a rede, né, que está sendo contemplada. Isso é para escolas federais, estaduais, municipais, ou seja, para a rede pública ou para a rede particular. E esses direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Aqui a criança tem um grande universo, né, de exploração de ambiente, de atividade, de brincadeiras, né? E todo esse universo será explorado com a participação de todos os seus sentidos, né? O seu corpo estará engajado de modo integral. E então, esses 5 campos de experiência são o eu, o outro e nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, aqui nós temos 5 grandes campos em que este universo do ensino infantil é pensado, para o qual o universo do ensino infantil é pensado. E a BNCC também define os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada faixa etária da educação infantil. Então, nós temos a seguinte divisão: os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Então, nós temos esses 3 universos. Os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, são os bebês, né, os pequenininhos, eles já estão nesse processo de aprendizagem, de desenvolvimento, né, contemplado pela BNCC. Nós temos as crianças bem pequenas, entre 1 ano e 7 meses, e 3 anos e 11 meses. Correto? Depois as crianças consideradas pequenas, que são as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, nós temos essas grandes faixas aí, e a BNCC se organiza trabalhando cada uma dessas faixas dentro da educação infantil. Esses objetivos indicam as expectativas de aprendizagem e desenvolvimento para cada campo de experiência, considerando as especificidades de cada grupo etário. E, posteriormente, né, avançando um pouco mais, os processos de ensino e aprendizagem para o ensino infantil buscam o desenvolvimento integral dessas crianças, considerando aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais e culturais. Então, aqui nós temos todos esses elementos: físicos, cognitivos, afetivos, sociais e culturais. E esses processos envolvem a interação da criança com o meio ambiente, com outras pessoas e consigo mesma. Então, meio ambiente, outras pessoas e consigo mesmas, por meio de experiências que são significativas, lúdicas e diversificadas. A criança é protagonista da sua aprendizagem, valorizando-se suas vivências, seus interesses, suas curiosidades e suas necessidades. Esse protagonismo é estimulado desde o início e ele vai perpassar, inclusive, todo o ensino fundamental e o ensino médio. Então, nós preparamos cidadãos do futuro que estarão protagonizando a sua vida durante, né, todas as oportunidades de crescimento
ao longo de sua experiência, ao longo de sua vivência, inclusive e principalmente, né, visando essa atuação fora da sala de aula, fora da escola. E esses processos de ensino e aprendizagem devem respeitar o quê? Então, são aqueles princípios que nós já dialogamos, sobre os quais a gente vem dialogando e que perpassam também especificamente a BNCC, que são respeitar a diversidade cultural, social e individual dessa criança e propor uma educação que dialogue com as famílias e as comunidades. Então, vamos pensar na diversidade, que inclui a diversidade da experiência que essa criança tem, dos modos, enfim, de como ela constrói a sua própria identidade pessoal, a sua identidade dentro do seu grupo, dentro da sua comunidade, e pensando, né, no grupo maior a qual essa criança pertence. E também essa educação não pode deixar jamais de trazer a família e a comunidade para um espaço de sua discussão, de sua elaboração, de sua avaliação, do seu planejamento, etc. Agora, nós vamos falar um pouco mais sobre a parte de número 3, sobre o ensino fundamental. Aqui nós temos uma criança que está dentro de um contexto de escola. Se vocês observarem, é uma escola que trabalha com grandes mesas e nessas mesas nós temos outras crianças com as quais a nossa criança que olha para a nossa face consegue dialogar. E aqui provavelmente nós temos uma atividade em grupo. E a escola que nós pensamos para o presente, né? A escola que idealmente vai trabalhar propondo, né, atividades, propondo tarefas que sejam totalmente voltadas para o desenvolvimento dessa criança. Ela vai olhar, ela vai propor a todo momento atividades em grupo, né? Então faz parte da sua dinâmica essa troca das crianças com elas, né, os seus colegas, e a todo momento, né, desafiando e procurando soluções. O ensino fundamental no contexto da BNCC, perspectivas. Então, a BNCC vai propor, dentro do contexto do ensino fundamental, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, abrangendo desde o primeiro ano até o 9º ano. Então, hoje, a nossa educação ela é dividida, né? Pensando dentro do contexto do ensino fundamental, já passamos pelo infantil, esses anos todos, né, que vão do 1º ao 9º. Do 1º ao 5º ano, nós temos o ensino fundamental, que vai acompanhar o desenvolvimento inicial dessa criança, a gente chama de fundamental anos iniciais. Durante esse processo, a criança vai se alfabetizar, ela vai ter atividades de letramento matemático, ela vai ter atividades de leitura o tempo todo, né? Ela está sendo estimulada, ela tem, por exemplo, laboratório de leitura, ela vai para a biblioteca, ela tem experiências lúdicas, ela pode, muitas vezes, a escola prepara passeios para levar esses grupos de criança para pesquisa de campo. As crianças são orientadas por meios de experiências para aprender ciências, para aprender geografia, história. Então, já começa a entrar dentro dessas unidades, né, do conhecimento e dessas grandes áreas, né, de modo que ela já vai se preparando para o que virá, o que será especificado depois. A partir do 6º ano, nós temos os anos finais, 6º, 7º, 8º e 9º, e a possibilidade, então, dessa criança aprofundar em cada disciplina, ao momento que ela vai ter
aqueles vários professores, né, saindo do universo do professor de sala, que está presente até o 5º ano, e a divisão, né? Como que essa divisão acontece? Nós teremos aí as grandes áreas de conhecimento, e dentro dessas grandes áreas de conhecimento, as disciplinas são organizadas. Nós temos, por um lado, linguagens e suas tecnologias. Nós temos a matemática, as ciências da natureza, as ciências humanas e o ensino religioso, se assim a escola optar pelo ensino religioso. Cada área possui competências específicas e objetos do conhecimento que devem ser trabalhados em cada ano escolar. Então, e a BNCC vai especificar dentro dessas áreas, né, todo um conjunto de competências, habilidades, de conteúdos, aquilo que deve ser trabalhado. Então, ela vai especificando em muito detalhe, né, como que é o andamento dessa fase de ensino. Foram estabelecidas 10 competências gerais. Vocês se recordam, né? A gente tem falado muito das competências gerais que vão ser desenvolvidas ao longo da escola básica, que a gente já começa a retomar, né? Com mais cuidado, porque essas competências gerais que lidam com atitudes e valores que precisam ser desenvolvidos ao longo de todos os anos aí da escola básica, pensando nas competências socioemocionais. Então pegamos o universo da afetividade, damos um passo além, né? Pegamos o universo da afetividade, da sociabilidade dessa criança. Então nós vamos ter as 10 competências gerais, e dentre essas competências gerais está o pensamento crítico, a comunicação e a cultura digital, entre outras, tá? Falamos sobre algumas delas já, nós tivemos 2 grandes oportunidades e focamos em diferentes competências gerais. Busca-se nessa fase, assim como nas demais, uma educação de qualidade, equidade e diversidade. A BNCC a todo momento está recordando da necessidade de termos uma educação para todos, uma educação que trabalhe de maneira igualitária com a população brasileira como um todo, uma educação que não privilegie determinados segmentos da sociedade, certo? Então, não é uma educação para elite, não é uma educação voltada para determinadas regiões que são mais ricas, nada disso. É uma educação que precisa chegar a todos os cantos do nosso Brasil, de lugares mais afastados, inclusive tem no interior dos povos tradicionais, das comunidades tradicionais, como povos indígenas, como comunidades quilombolas. E a diversidade, por quê? A diversidade ela pode ser considerada dentro do universo da diversidade cultural, ou seja, das diversas culturas que informam, né, essa população. Essa diversidade ela pode ser linguística, essa diversidade ela pega um universo muito grande, né, um potencial muito grande ali de como ser, né, de ser pautado pelas diferenças e ao mesmo tempo fazer dessas diferenças uma imensa qualidade de formação do ser humano. E lembrando que o Brasil é uma das sociedades mais diversas do globo e por isso mesmo tem essa riqueza de sons, essa riqueza de formas, essa riqueza de cores, de modos de agir, de modos de se comportar. Temos manifestações artísticas muito interessantes, como o Carnaval, que movimenta um grande número de população, né, que vai se reunir para desenvolver as suas festividades de modo presencial. É uma festa muito bonita e muito diferente, né, que acontece, de outras que acontecem ao redor do mundo, e por aí vai. Então, o fato de você ter uma confluência
de possibilidades vindas de outras culturas também faz com que o Brasil seja um espaço de muita criatividade, né? É um espaço em que nós podemos trabalhar com uma economia criativa que é muito intensa e muito interessante. E seguindo, inclusive até por isso, né, é interessante a gente pensar que a educação ela deve preparar os nossos cidadãos para conseguir olhar para si e para pesquisar dentro do seu universo um potencial pode ser explorado, por exemplo, por meio da música, né? Transformar isso em produtos que possam circular no mundo todo, que possa transformar em dança, né? Que possa transformar também, hoje nós temos muito, né? Séries, filmes. Então, a marca brasileira, ela pode, uma vez que a população, né, está consciente, consegue se enxergar e ver o seu potencial, essa riqueza ela pode ser compartilhada em todo o globo. E esses processos de aprendizagem agregam lembrar, aprender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Vocês se lembram de que nós falamos dos verbos de aprendizagem, que eles saem dos universos mais simples e eles se complexificam até chegar nos mais, enfim, num outro patamar de articulação. Aqui a gente está falando de lembrar, por exemplo, está num universo bem mais simples, né? Lembrar, você ativa a memória, você não precisa criar em cima dessa informação, você não precisa criar em cima desse dado que é lembrado ou que é apresentado, mas compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar já são elementos que vão muito mais além. Né? Você precisa de pessoas verdadeiramente engajadas para o aprendizado, para a aplicação, para a análise, avaliação e a criação. Então, você já vai além e aqui você está realmente na fase mais difícil, né? De execução de um projeto. O estudante que chega aqui, ele está fazendo algo já mais complexo, por exemplo, do que aqueles verbos de primeiro patamar, as quais visam desenvolver habilidades cognitivas, socioemocionais e práticas dos estudantes, preparando-se para os desafios do dia a dia e para o exercício da cidadania. E todos eles, então, pensando o quê? Que o meu estudante, no final das contas, ele aprende na escola, né? Ele aprende a se colocar, né? A criar, ele aprende a analisar as situações, pensando em contextos práticos, mas ele vai além, né? Ele vai além, e esse ir além vai fazer com que ele esteja mais preparado para o futuro, desenvolver, né, no futuro, essas práticas. E esses processos educacionais do ensino fundamental também são influenciados por fatores sociais, políticos e pedagógicos. Então, nós temos aqui fatores sociais, políticos e pedagógicos. Nós temos o contexto, né, de cada escola, onde ela está inserida, se é periferia, se não é, se está no grande centro, se é uma cidade grande, se é uma metrópole, se é uma cidade mediana, pequena, se é a zona rural. Também devemos pensar contexto político, né? Nós temos aí diferentes contextos educacionais, que vai do município, que chega até a questões estaduais, as grandes regiões, e então são diversos níveis, né, que influenciam com certeza também a dinâmica educacional. E além disso, os processos educacionais devem respeitar a diversidade e a inclusão dos estudantes, garantindo o acesso e a permanência de todos na escola. Então, esse estudante ele precisa, dentro desse universo de diversidade e inclusão, que ele possa
estar na escola, permanecer na escola e ser aprovado ao final. É esse o nosso objetivo, né? Que ele atinja aquele patamar considerado satisfatório para que no próximo ano ele então vá para o outro ano escolar. E o professor? O que se espera do professor nesse contexto, né? Aqui a gente fala muito do universo das experiências práticas, a gente fala muito de um ensino que quer ser inovador, tecnológico, de um ensino que procura ser envolvente, né, que traga novidades, que trabalhe com metodologias ativas, como gamificação e outras, resolução de problemas, e, ao mesmo tempo, que vá além, né? Quando a gente fala de metodologias ativas, não é só a questão da tecnologia, mas também considerando a participação, a colaboração, a autonomia e o protagonismo desses estudantes com o uso de tecnologias digitais. Então, a participação, a colaboração, a autonomia e o protagonismo. Isso vai sendo trabalhado ao longo das atividades, né? E busca-se um desempenho satisfatório, inclui-se o uso das tecnologias e depois esse estudante cada vez mais vai se preparando para o que ele vai encontrar posteriormente, né, na sua vida, como desafios da vida prática. Certo? Aqui, a gente está falando sobre as crianças na escola e o Bolsa Família. Nós indicamos, então, uma política pública. Nós trabalhamos com o programa Bolsa Família especificamente, pensando dentro do universo de uma política pública que é exitosa. Essa política pública tem um grande impacto para esse grupo, né? Para os grupos que vão, na verdade, desde o ensino infantil, passando pelo fundamental até o ensino médio. Então, as famílias que são mais vulneráveis, elas precisam do Bolsa Família, e o Bolsa Família desempenha uma tarefa, né? Um objetivo fundamental de fazer com que essas crianças estejam na escola e que elas não faltem na escola, mesmo porque o benefício pode ser suspenso, né? De que elas tenham acompanhamento também, no caso da criança que está na escola, se houver manifestação de um problema de saúde, né? Se houver a percepção de que essa criança, por exemplo, não está conseguindo enxergar muito bem, ou se houver a percepção de que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, há uma grande chance dessa criança rapidamente chegar ao universo da saúde pública, podendo ser diagnosticada. Então, ela vai ser cuidada por uma rede, né, que considera que essa criança tem que chegar ao máximo, né, do seu potencial. Ela precisa explorar, se sentir segura, se desenvolver, crescer e para que tenha o quê? Qualidade de vida, que possa conseguir superar os ciclos de pobreza. E essa criança se desenvolvendo, ela estará longe do trabalho infantil, ela estará longe de problemas que possam impactar a sua presença na escola, e aí que pode culminar com afastamento, né, com a evasão escolar. E essa criança, muitas vezes, isso a gente percebe hoje, né, no dia a dia das crianças, que muitas delas estão superando o ciclo de pobreza que vem acompanhando a sua família por muitas e muitas gerações, né? Depois de passar, né, de muitos dos seus antepassados, dos seus genitores, enfim, daqueles que vieram antes dela, passarem por uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes ficando longe da escola, não conseguindo concluir o ensino médio, né? Às vezes nem o ensino fundamental. Aí nós temos uma criança que está na idade certa na escola,
aprendendo e podendo, inclusive, acessar o ensino superior de qualidade. Né? São várias políticas públicas que procuram levar essas crianças também para a universidade, que procuram dar o suporte para que ela fique no universo da universidade e que se desenvolva, que tenha uma profissão, né? Define muito o seu futuro, aquilo que ela vai ser, né? Aqui nós temos, saiu de uma matéria, né, chamada A Bolsa Família traz estímulo para a educação das crianças e adolescentes. E o Bolsa Família é considerado, então, um dos programas mais exitosos, né, dentro do Brasil, talvez seja o mais exitoso pelo impacto que consegue ter de um modo multidimensional, beneficiando crianças e adultos que participam, né, que fazem parte dessa família. E também os municípios, né, municípios pequenos, zona rural, que conseguem diversificar a sua economia. Por quê? Porque você tem mais dinheiro circulando e geralmente esse dinheiro que chega, ele é empregado para compra de comida, para garantir a moradia, para garantir o acesso ao material escolar, conforme a escola precisa, necessita, para roupas, né, para adquirir roupas, calçados, etc. E aqui nós chegamos no contexto, na seção de número 4, nós vamos entrar no ensino médio e vamos pensar o que nós queremos para esse jovem, né, que vai sair agora da escola básica e vai poder frequentar o ensino superior. E o ensino superior, né, ele estando mais preparado, ele vai procurar um ensino superior de qualidade. Aqui nós temos uma imagem, uma jovem, né, uma garota, né, que está no universo aqui, mergulhada no universo do conhecimento, cercada de livros por todos os lados. Isso simboliza, né, a sociedade do conhecimento, a sociedade do universo digital, inclusive, em que cabem 1000 livros e muito mais, né? E que essa pessoa pode acessar, olhar, pesquisar conforme a sua necessidade. Então, essa foto aqui é uma foto bem simbólica, né? Desse universo em que estamos mergulhados no conhecimento e todos precisamos, né, de orientação para conseguirmos caminhar, né? Nesse universo do conhecimento. É uma menina que está na biblioteca, né? Mas a pilha de livros ela é irreal, né? No modo como ela está. E podemos entender, então, como o simbolismo dos tempos de hoje. Então, o ensino médio, no contexto da BNCC, perspectivas. A BNCC sobre o ensino médio é um documento que define os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes dessa etapa da educação básica. E isso vai abranger do 1º ao 3º ano do ensino médio. Então, são 3 anos muito ricos, né? De muito aprendizado, é assim que o jovem busca, né? O que a sociedade brasileira busca. A BNCC organiza o ensino médio nessas fases que são, nessas áreas do conhecimento, que são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas aplicadas e sociais e formação técnica e profissional. Inclusive o Enem, né, ele se organiza dentro também de grandes áreas de conhecimento semelhantes, né, claro que não considerando formação técnica e profissional, e aí por meio dessas áreas, né, os estudantes podem responder suas questões, eles vão receber suas notas e eles poderão pleitear com essa nota a entrada na escola, na universidade pública e na universidade privada. Enfim, hoje nós temos muitas universidades que recebem, né, que aceitam
esse desempenho do Enem, mas além disso também nós temos já universidades fora do nosso país que aceitam o Enem, inclusive já há alguns anos, né, universidades portuguesas, por exemplo, aceitam o Enem para fazer a admissão dos seus estudantes. E esses estudantes do ensino médio, eles são sujeitos de sua aprendizagem. Então, ele está, né, com relação ao conhecimento, né, que é articulado, numa posição de sujeito. Ele não é passivo, ele não é objeto desse sujeito. Esse conhecimento não chega dele, pelo contrário, esse conhecimento é construído a partir das experiências desse estudante. E isso vai considerando sempre as suas experiências, os seus interesses, o que ele quer, né, o que ele quer desenvolver, o seu potencial, sempre procurando chegar ao melhor de cada um deles, né, o melhor do seu potencial e as suas necessidades, o que eles precisam para se desenvolver. Como nas demais fases, deve-se respeitar o quê? A diversidade cultural, social e individual do estudante. Então, a diversidade cultural, né? Já falamos tanto aí, né? São as diversas heranças, né? Desse estudante que o fazem, né? Muito rico, contextualmente aí, muito preparado para articular diversos modos de enxergar a vida, que vão articular família, a cidade onde eles moram, né? A região onde eles moram, o estado onde eles estão, social, considerando a sua comunidade, né? Como que a comunidade se organiza, como que essa comunidade vive a experiência religiosa, a vida comunitária, né? As festas populares e também essa diversidade individual, né? Do ponto de vista da individualidade, cada pessoa é única. Então, aqui nós temos uma pessoa que é vista individualmente, inclusive quando houver um modo diferente, né? De se colocar, um modo diferente de aprender. Então, esse estudante também vai ser respeitado na sua individualidade, trazendo uma educação que dialogue com as famílias, que dialogue com as comunidades, que faça de tudo isso uma experiência rica em possibilidades. Tudo isso contribui para que o universo do estudante seja muito rico. O que se deve empregar pensando nas escolhas do professor do ponto de vista do processo pedagógico? Metodologias ativas, interdisciplinares, projetos integradores que estimulem a participação, a criatividade, a autonomia e o protagonismo. Então, participação, criatividade, autonomia, protagonismo, tá? Então, essas metodologias ativas são aquelas metodologias, né, inovadoras que têm sido desenvolvidas ao longo das últimas décadas e que trazem resultados muito interessantes em termos de aprendizagem, de construção, de autonomia, de protagonismo. E o uso das tecnologias digitais, atualmente, fazem parte desse universo, né? Quando a gente fala de metodologias ativas, nem todas usam a tecnologia, mas não raramente, né? Usam sim. Ou seja, muitas vezes usam as tecnologias digitais. Isso vai ampliar as possibilidades de acesso, produção, divulgação e compartilhamento de informações e de conhecimentos, certo? E o papel desse professor? Ele é mediador, orientador, facilitador da aprendizagem, que planeja, executa, avalia e estimula as atividades pedagógicas. Então, ele é mediador, orientador, facilitador da aprendizagem, e ele vai poder, então, planejar, executar e avaliar. Ele domina todas essas fases da aprendizagem
E na condição de mediador, ele não será aquele que tem uma mão firme, né, nesses processos, que são processos muitas vezes orientados pela pesquisa, pela execução em grupo. O professor, ele vai ser mais um mediador, ele estará preparado do ponto de vista do conteúdo, ele vai saber o conteúdo, mas ele não vai dirigir, né, o modo de conduzir essa aula. Ele vai, na verdade, estar ali à disposição, vai apresentar os objetivos da aprendizagem, o passo a passo, né? Ele vai dar, vai poder apresentar assim os saberes, os conteúdos básicos, né? Que são considerados básicos para a execução da tarefa, mas ele estará lá mais como mediador, enquanto os alunos, então, poderão definir o seu passo a passo, as suas estratégias para chegar aos objetivos finais. E aí ele vai estimular atividades pedagógicas, observando as características, as necessidades, a potencialidade desses estudantes, então, as características, as necessidades e o potencial de cada um desses estudantes. Esse professor, então, é o professor do século XXI. Hoje as pesquisas no universo da educação são muito voltadas para esse professor, né? Ele atua muitas vezes como um curador também do conteúdo, né? Ele vai selecionar os conteúdos que podem ser úteis, mas ele não vai agir de maneira autoritária, impositiva, né? Impondo aquilo que precisa ser visto ou impondo a perspectiva do que precisa ser visto. Então, ele apresenta e deixa os alunos caminharem para resolver os seus problemas, partindo do universo do conteúdo, dos conteúdos básicos, vamos dizer assim. E esse professor, ele deve utilizar, né? Ele sabe que será empregado dentro da sala de aula e ele vai utilizar metodologias ativas, instigando participação, colaboração e autonomia e protagonismo desses estudantes. Certinho? Então já vai dentro daquela pegada que aparece lá no ensino fundamental. A gente já tem uma pessoa formada, né? Uma pessoa mais que consegue, né, definir, que consegue articular os seus passos. E esse professor, então, ele está lá para ajudar, para orientar. Ele está disponível sempre que o aluno demonstre a necessidade, né, de ter esse acompanhamento do professor. Na verdade, o professor sempre está acompanhando de qualquer maneira, mas de uma maneira presente e não impositiva. Impacto do Bolsa Família. Ele tem um impacto muito grande em todas as fases do desenvolvimento da criança, desde a escola básica, o ensino fundamental e o ensino médio. E o que o Bolsa Família traz? Ele traz melhor rendimento escolar, pois o programa exige que os estudantes frequentem as aulas e tenham um acompanhamento de saúde e vacinação em dia, né? Isso é muito importante. Então, o aluno está na escola e a família cobra que ele esteja, né? Não aceita que seja diferente disso. Aumento da autoestima e da autoconfiança, pois o programa incentiva a participação das crianças em quê? Atividades culturais, esportivas, lazer, além de promoção de cidadania e direitos humanos. Tudo isso vai melhorar a autoestima e a autoconfiança dessas crianças, que vão estar mais seguras para o agir na sociedade. No bem-estar com alimentação de qualidade. Então, essa criança ela vai estar bem nutrida, ela vai ter, inclusive, a merenda escolar, né, nas escolas públicas. E essa criança, ela está muito preparada para ter oportunidades para o trabalho, para o empreendedorismo,
E o programa incentiva que as famílias participem, né, de cursos de qualificação profissional. Então, essa melhoria, ela impacta outras pessoas de dentro da família, né? É um círculo virtuoso em que não está somente a criança, mas também as pessoas que com ela convivem. Além de qualificação profissional, programas de microcrédito, de geração de renda. Então, essas famílias aí podem também estimular esse empreendedorismo buscando uma atuação na vida prática e que gere renda para todos. E essa criança também, ela vai desenvolver uma maior resiliência perante situações difíceis, com apoio psicossocial e orientação para as famílias que enfrentam problemas como violência, abuso, negligência, trabalho infantil, entre outros. Então, uma família que tem essa realidade, a criança, ela estando na escola e ela estando com Bolsa Família, ela vai ter também condições de se defender, né, melhor e quebrar ciclos, né, que acabam impactando muitas famílias de violência também. Isso a torna mais forte, mais resiliente, e ela estará muito mais preparada para os desafios que aparecerem posteriormente na sua vida. E o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais e comportamentais vai acontecer de fato e vai acontecer de modo consistente para esses participantes do programa que não precisam eventualmente sair da escola para poder trabalhar ou precisam faltar porque tem um trabalho para ser feito e tudo mais. Então elas ficam lá e nós falamos lá atrás que por exemplo, nós temos a definição das aprendizagens esperadas do estudante e essa aprendizagem do estudante ela vai acontecer dentro de níveis, né, de uma graduação progressiva. Então, você não tem saltos, você tem progressões, né, você tem uma escada e não há saltos, né, de um degrau baixo para um degrau alto. Então, essa criança ela precisa estar na escola a todo momento, porque não estar em determinado momento vai fazer com que ela não aprenda, né, alguns recursos que serão fundamentais para lá na frente desempenhar aquilo que vai ser pedido a ela. Então, estimula o aprendizado, a convivência, a cooperação com suas famílias e professores de comunidade. E essa família ela fica muito mais presente. Essa família ela está lá e ajudando, né, a pensar a educação que é necessária para o desenvolvimento do seu filho, da sua filha. Aqui chegamos ao final. Os processos educacionais para ensino infantil, para ensino fundamental e para ensino médio são baseados em princípios como diversidade, interdisciplinaridade, flexibilidade e protagonismo dos estudantes. E para o ensino infantil deve-se promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, social e intelectual, com base em experiências, interações, brincadeiras que estimulam a desenvolver competências, habilidades, atitudes e valores que são previstos ou previstas para essa fase. Na verdade, previstos, né? Porque nós temos os valores que são previstos para essa fase. Por sua vez, o ensino fundamental busca garantir a formação para o exercício da cidadania. Então, a gente vai complexificando, né? E o fornecimento de meios para progredir no estudo. É aquilo que nós falamos, nós temos uma progressão e essa progressão ela precisa ser respeitada, né? De patamares que demandam, né, um conhecimento em um primeiro nível mais simples, e isso vai ficando cada vez mais complexo. Metodologias inovadoras e uso de tecnologias são previstos para essa fase escolar. E, por fim, estamos no ensino médio, ajudando a preparar o jovem para o trabalho e a cidadania
e o aprimoramento do educando como pessoa humana. Objetiva-se o quê? Abordagem interdisciplinar e integrada, que articule conhecimentos das diferentes áreas, né, do conhecimento e os aplique em situações reais e significativas para a vida do jovem. Então, essa abordagem interdisciplinar ela vai cada vez mais estar presente, né, conforme as fases avançam e esse aprimoramento do educando, ele é para o exercício da cidadania e também para a sua humanidade, né, as qualidades, né, que nós esperamos de uma pessoa que tenha empatia, que tenha compromisso, responsabilidade, ética e que esteja verdadeiramente engajado no mundo melhor. Meu muito obrigada, agradeço demais a presença de todos. Lembro que nós teremos as tarefas que precisam ser feitas dentro do ambiente virtual de aprendizagem do nosso AVA. Então, a gente gostaria muito que vocês prestassem atenção, desenvolvessem essas atividades com cuidado, buscando a avaliação desses conhecimentos que foram trabalhados por nós ao longo das diversas aulas. Deixo um grande abraço, desejo a você um excelente estudo e que você esteja cada vez mais preparado, cada vez mais preparada para pensar esse universo dos programas sociais, das políticas públicas, em especial do universo educacional. Um grande abraço e logo, logo a gente se encontra para a 9ª aula. Tudo de bom, até daqui a pouco.